Faço um rápido resumo, presidente, uma vez que a sessão foi suspensa de ontem para hoje. São várias ações diretas de inconstitucionalidade, uma movida pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e outra pelos partidos políticos, uma pelo PSDB, uma pelo PSB, outra pelo PSOL e uma pelo PCdoB. Todas questionam a validade da medida provisória 954 de 2020. Medida provisória essa que disciplinou, tratou da disponibilização de dados pelas empresas de telefonia ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os dados a serem disponibilizados seriam nomes, números de telefone, telefones fixos e móveis, endereços de usuários de telefonia móvel. Com qual finalidade, diz a medida provisória, seriam disponibilizados ao IBGE com a finalidade de produção estatística oficial durante a crise da pandemia do coronavírus, para permitir realização de entrevistas não presenciais. Os requerentes, um breve resumo, os requerentes arguíram a inconstitucionalidade dessa medida provisória, alguns com base na ausência de relevância e urgência, inconstitucionalidade formal, e todos com base no artigo 1º, inciso 3º, princípio da dignidade da pessoa humana, e artigo 5º, inciso 10 e 12, intimidade, a inviolabilidade da intimidade, a inviolabilidade da vida privada, inciso 12, a inviolabilidade de dados, previsto na Constituição Federal. Foi também, houve essa invocação muito bem tratada pela eminente relatora sobre a questão da legislação sobre proteção de dados, tanto a Lei de Cadastro Positivo, o Marco Civil da Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o procedimento já, como dito pela eminente ministra relatora, todo foi cumprido, e no voto, Sua Excelência, a ministra Rosa Weber, referendou a medida cautelar, acatando o fumus boniuris e o periculum in mora das teses sustentadas, suspendendo a eficácia da medida provisória, exatamente para determinar que o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, se abstenha de requerer essa disponibilização dos dados objeto da medida provisória. É esse o relatório, presidente. De forma bem sintética, vou juntar voto por escrito, mas realmente aqui a grande discussão, mesmo que ainda em sede preliminar, sede de cognição mais restrita, a grande discussão é sobre a real efetividade dos direitos e garantias individuais para imprescindível preservação do Estado de Direito, que é fiel a esse compromisso. O cerne da questão, em que pese diversos outros dispositivos terem sido invocados, diversas outras questões terem sido colocadas de forma muito substancial pelas sustentações orais, mas, a meu ver, o cerne da questão diz respeito, assim como também ressaltou a eminente ministra relatora, aos incisos 10 e 12 do artigo 5º da Constituição Federal. A consagração da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da imagem e dos dados, onde, pela primeira vez, no inciso 12, pela primeira vez no nosso direito constitucional, expressamente previu a proteção constitucional ao sigilo de dados, mostrando dessa forma a importância, na visão ocidental, de democracia, da importância dessa interligação da democracia com o Estado de Direito, da democracia com a limitação no exercício do poder, ambos estão indissoluvelmente combinados, sendo imprescindível a observância dos direitos e garantias fundamentais. Uma vez que, enquanto comandos proibitórios expressos dirigidos ao Estado, não violar intimidade, não violar a vida privada, não violar o sigilo de dados, enquanto comandos proibitórios expressos direcionados aos órgãos públicos, às autoridades,
tem, como sabemos, a primordial finalidade é do afastamento de indevida ingerência estatal no âmbito da esfera jurídica individual. E aqui, individual, vale dizer, tanto da pessoa física como também da pessoa jurídica, porque a medida provisória se refere a ambas. Mas o que se pretende é analisar-se ao não ferimento à intimidade, à vida privada, ao sigilo de dados, direitos fundamentais, eu diria, de primeiro escalão, direitos fundamentais de primeira grandeza, se é que poderíamos falar assim, sempre lembrando, na discussão dos direitos fundamentais de primeira geração, primeira dimensão, nas liberdades públicas, sempre importante recordar, me parece que nunca é demais lembrar, a célebre frase dita por Madison, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, autor dos artigos federalistas, o quarto presidente norte-americano, uma das mais célebres frases que Madison proferiu em uma época e em um país marcados pela forte religiosidade e imensa luta pelos ideais liberais e republicanos de liberdade. Quando aquela época, 1787, declarou que num governo livre é preciso dar aos direitos civis a mesma garantia que aos direitos religiosos. Os Federalistas Papers, 51. Ou seja, no contexto da época, 1787, de um país extremamente religioso, como os Estados Unidos, a proclamação da independência norte-americana, a ideia de que são realmente os direitos civis, são imprescindivelmente necessários para a manutenção do Estado de Direito, da democracia, dos ideais liberais e ideais republicanos. Dessa forma, nunca, a meu ver, nunca é excessivo relembrar que a inviolabilidade do sigilo de dados complementa a previsão do direito à intimidade e vida privada. Tanto complementa e tão importante é que o legislador constituinte entendeu por bem colocar expressamente, porque tradicionalmente havia sempre uma grande discussão, mas intimidade e vida privada, obviamente, acabavam abarcando dados relacionados às pessoas. Mas o legislador constituinte, em 1988, entendeu por bem especificar, consagrar de forma específica, além do artigo 5º, no inciso 10, a intimidade e a vida privada, consagrar de forma específica o sigilo de dados, sendo todas essas espécies de um gênero maior, que é a própria defesa da privacidade individual. Aqui, uma lição muito bem lançada pelo eminente jurista e professor, meu colega e colega do professor Ricardo Lewandowski, nas Arcadas, meu professor, assim como do eminente presidente ministro Dias Toffoli, e também amigo do eminente ministro Celso de Mello, que cursou nas Arcadas, o professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, que afirma a preocupação da proteção, a ideia de intimidade, vida privada e sigilo de dados, trazendo para o direito brasileiro essa proteção também por meio do princípio da exclusividade, ou seja, o princípio da exclusividade aplicado à defesa da privacidade, diz o professor Tércio, visa assegurar ao indivíduo a sua identidade diante dos riscos proporcionados pela niveladora pressão social e pela incontrastável impositividade do poder público. Aquilo que é exclusivo é o que passa pelas opções pessoais, afetadas pela subjetividade do indivíduo e que não é guiada nem por normas nem por padrões objetivos. No recôndito da privacidade se esconde, pois, a intimidade. A intimidade não exige publicidade porque não envolve direitos de terceiros. No âmbito da privacidade, conclui o professor Tércio,
a intimidade é o mais exclusivo dos seus direitos. Cito no voto outros grandes doutrinadores nesse mesmo sentido, para demonstrar, e aqui a premissa que me parece essencial, que toda a discussão referente a essa medida provisória, independentemente de outras normas, de outros aspectos, de outros olhares, mas o cerne principal da discussão são direitos fundamentais: a intimidade, a privacidade e o sigilo de dados. Me parece, então, sem nenhuma dúvida, que o compartilhamento dessas informações sem prévia autorização do seu titular está situado nessa discussão sobre a abrangência e amplitude do sigilo de dados constitucionalmente protegidos. É óbvio, destaco meu voto, destaco a necessidade de analisar essa abrangência e amplitude, pois a proclamação, toda a proclamação de direitos individuais, se nasceu para reduzir a ação do Estado aos limites impostos pela Constituição, não desconhecemos também a obrigatoriedade de que certas condutas individuais operem dentro dos limites impostos pelo direito. Em outras palavras, os direitos e garantias fundamentais, e aqui os direitos e garantias especificamente individuais da intimidade, da vida privada, do sigilo de dados, não são absolutos, não são ilimitados, como também bem destacou a eminente ministra Rosa Weber, seu voto. Encontram, obviamente, seus limites nos demais direitos consagrados pela nossa Carta Magna, o denominado pela doutrina princípio da relatividade ou da convivência das liberdades públicas. E quando houver conflito entre dois ou mais direitos ou garantias fundamentais, deverá o intérprete do Supremo Tribunal Federal, a nossa Corte como intérprete maior da Constituição, por determinação da Assembleia Nacional Constituinte, deverá sempre que possível se utilizar o princípio da concordância prática ou da harmonização, de maneira a coordenar e combinar os bens jurídicos em conflito, para que se evite o sacrifício total de uns em relação a outros, realizando também, quando possível, óbvio, uma redução proporcional do âmbito de alcance de cada um. A chamada contradição, resolver a contradição de princípios. É sempre em busca do verdadeiro significado da norma e, mais do que isso, em tempos confusos, em tempos conflitantes, sempre buscando a harmonia do texto constitucional com sua finalidade precisa. E isso já vem também, deixo de citar, de ler, mas todos sabemos, isso vem expresso no artigo 29 da Declaração dos Direitos Humanos das Nações Unidas, quando expõe que a finalidade dos direitos fundamentais é a proteção de toda a sociedade, do bem-estar de uma sociedade democrática, estabelecendo dessa maneira a questão da relatividade. Tive a oportunidade de salientar isso no julgamento do RE 1.055.941, a questão do COAF, à época tinha passado a chamar UIF, Unidade de Inteligência Financeira, voltou a chamar COAF, mas tive a oportunidade de salientar meu voto que os direitos e garantias individuais não podem, por óbvio, ser utilizados como verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas. Tampouco como argumento para afastar ou diminuir a responsabilidade civil, tributária, penal por atos criminosos, sob pena também aí de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito. Mas todas as limitações, todas as possíveis limitações a direitos e garantias individuais precisam seguir os parâmetros constitucionais de excepcionalidade, razoabilidade e proporcionalidade. E, além desses parâmetros constitucionais, precisam atentar à finalidade de satisfação às justas exigências
a moral, ordem pública, bem-estar de uma sociedade democrática, como já disse também referido na Declaração de Direitos Humanos das Nações Unidas. Portanto, também as hipóteses de proteção ao sigilo de dados, com base na intimidade, com base na privacidade, previstas nos já referidos artigos, incisos 10 e 12 do artigo 5º, inclusive aqui relacionado a possível compartilhamento com outros órgãos e manterão sigilo, ou seja, também análise do compartilhamento, é lógico que dentro desse contexto de toda interpretação dos direitos e garantias individuais, existe a possibilidade de relativização. Isso significa, no geral, que respeitadas a excepcionalidade, a razoabilidade, a proporcionalidade, tanto o Poder Legislativo, de maneira abstrata, estabelecendo hipóteses e requisitos por lei, aqui no caso do Executivo por medida provisória, a ser analisada pelo Poder Legislativo, e a eminente relatora, salvo engano meu agora, destacou no voto que já há 340 emendas na Câmara para analisar essa medida provisória, que a palavra final será do Poder Legislativo, como ocorre no Estado democrático de direito em relação às leis, mas respeitadas, reafirmo, a excepcionalidade e a razoabilidade, tanto o Legislativo, na emissão de normas, abstratamente, estabelecendo hipóteses e requisitos, quanto o Poder Judiciário, aí de maneira concreta, fundamentada no caso concreto, podem, como sabemos, e temos diversos precedentes na Corte, relativizar o sigilo de dados. Repito, de maneira excepcional, razoável e proporcional, sob pena de inconstitucionalidade. Essa relativização, se não observar a excepcionalidade, a razoabilidade e a proporcionalidade, será inconstitucional, seja se a relativização tiver sido feita com base em espécie normativa, seja por decisão judicial abusiva. Dessa maneira, desde que haja hipóteses, repito, já ensinando ao final do bloco, hipóteses legais adequadas, razoáveis, proporcionais, e de maneira específica relativizem o sigilo de dados, somente nessas hipóteses não haverá, a meu ver, inconstitucionalidade ou suspeita de inconstitucionalidade. Não me parece, entretanto, que foi o ocorrido na hipótese em questão. Em um juízo, obviamente, de cognição sumária, no presente julgamento, que trata, repito, da relativização do sigilo de dados por meio de compartilhamento dos dados por empresas de telecomunicação com o IBGE, entendo assim como Excelência, eminente ministra relatora, que nos termos tratados pela medida provisória não estão presentes na disciplina dessa hipótese as necessárias adequação, razoabilidade e proporcionalidade para excepcionalmente relativizar-se a proteção constitucional ao sigilo de dados. Insisto nisso e por isso a fundamentação inicial, não se trata de afirmar que a intimidade, a vida privada, o sigilo de dados são direitos fundamentais absolutos. Não, são direitos fundamentais imprescindíveis no Estado democrático, importantíssimos, por isso a minha citação da célebre frase de Madison, mas relativos. Só que essa relativização é excepcional. Essa relativização, em cada uma das hipóteses legais, ou hipóteses mesmo judiciais, há se analisar se na hipótese houve a necessária adequação, razoabilidade e proporcionalidade. E repito, me parece que aqui nessa medida provisória não houve, como muito bem destacado pela eminente ministra relatora, a ministra Rosa Weber, em seu voto, para não me tornar repetitivo, em 4 tópicos que Sua Excelência se referiu, me parece que são os 4 tópicos centrais a demonstrar a ausência de adequação, razoabilidade e proporcionalidade
na presente hipótese, para se afastar o sigilo de dados. Primeiro, disse Sua Excelência a Ministra Rosa Weber, entre aspas, a medida provisória não delimita o objeto da estatística a ser produzida, nem a finalidade específica, tampouco a amplitude. Igualmente, não esclarece a necessidade de disponibilização dos dados, nem como serão efetivamente utilizados. Ora, digo eu, não há, na medida provisória, na disciplina, essa relação necessária para se demonstrar adequação. Ainda, Sua Excelência, Ministra Relatora, disse que a medida provisória não demonstra diretamente a relação de urgência com a emergência de saúde pública decorrente da pandemia causada, essa gravíssima pandemia causada pelo Covid-19, pois, também agora, entre aspas, ainda que se possa associar por inferência que a estatística a ser produzida tenha relação com a pandemia invocada como justificativa na edição da medida provisória, tal ilação não se extrai de seu texto. Fecho aspas. O terceiro ponto que me pareceu essencial para a concessão da medida liminar foi que a medida provisória, ao não definir, abro aspas novamente, apropriadamente como e para que serão utilizados os dados coletados, a medida provisória 954 não oferece condições para avaliação da sua adequação e necessidade. E o último ponto fundamental na minha análise também, trazido esse ponto pela eminente ministra Rosa Weber, entre aspas, a medida provisória 954 não apresenta mecanismo técnico ou administrativo apto a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados, vazamento acidentais ou utilização indevida. Fecha aspas. Ou seja, digo eu novamente, é para que se relativize, o que é possível, mas para que se relativize o importante direito fundamental, sigilo de dados relacionado diretamente à intimidade e vida privada. E por que isso? São dois pontos. Além da possibilidade, sem autorização, o titular dos dados, o seu nome, seu endereço, o seu telefone, ferindo a sua intimidade, também a sua vida privada será ferida, porque sem que ele queira, ele será demandado em casa. Obviamente que ele pode desligar o telefone, mas já foi demandado na sua casa, sem nenhuma autorização para que soubessem dos seus dados, do seu nome, do seu número telefônico. E essa ausência de um controle efetivo para a dissipação desses dados é perigosíssimo. Uma vez transposto esses dados, e aqui faço também questão de salientar, como fez a eminente ministra Rosa Weber, absolutamente nenhuma desconfiança em relação ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Mas é importante, pelo princípio da impessoalidade, que independentemente da seriedade do órgão, o IBGE, órgão seríssimo, a necessidade de mecanismos protetivos para evitar qualquer propagação na violação desses dados. Todos esses argumentos, senhor presidente, me parecem, repito, nesse juízo inicial de análise, suficientes para o referendo da medida liminar concedida pela eminente ministra relatora Rosa Weber, pois configurado, a meu ver, aqui nesta análise, desrespeito ao princípio da razoabilidade, uma vez que não observadas a proporcionalidade, a justiça e a adequação entre a medida provisória e as normas constitucionais protetivas do sigilo de dados, privacidade e intimidade. E quando ocorre isso, quando há esse desrespeito, isso acarreta a necessidade, a meu ver, de suspensão da eficácia da norma, pois a atuação do poder público deve sempre observar essa prudência, proporcionalidade e causalidade, em suma, a não arbitrariedade em relação a direitos e garantias individuais. E a medida provisória, em que pese todo o respeito ao IBGE, tem potencialidade de causar, eventualmente, arbitrariedade na divulgação maciça desses dados. Por isso, senhor presidente,
aqui cumprimentando novamente a excelentíssima ministra relatora, a ministra Rosa, voto no sentido de referendar a medida cautelar concedida para suspender a eficácia da medida provisória 954 de 2020.